Shalom, lekulam Israelitim, Shalom lezarim shel Geluim lev, e Shalom leka, asher mishtatef ratealá be YouTube. Shalom para todos os israelitas, para os estrangeiros de corações sinceros e para você que assiste o nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar do item de número 89. Os Kohanim, sacerdotes, devem comer a carne do sacrifício consagrado e as ofertas de grão, que são as ofertas de manjares. Mas antes de eu ler esse item, esse seif da Torá, eu quero pedir, faça a sua inscrição no nosso canal, se você é novo por aqui, distribua esse vídeo para outras pessoas. Também orem por nós e pela nossa missão de ensinar a Torá, e inclusive queremos agradecer por todos aqueles que têm orado pelo nosso trabalho, aqueles que têm contribuído com suas ofertas, seus dízimos, suas doações. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, e agora, aqueles homens e mulheres valorosos, agora e de bons corações. Agora eu quero ler o item 89. Os Kohanim sacerdotes devem comer a carne dos sacrifícios consagrados e as ofertas de grão, manjares. Bom, vamos para o livro de Vaikra, Levítico. Vaikra, capítulo 10. Vaikra, capítulo 10. Do versículo 12 ao 14. E Moshe falou com Aharon, Elazar e Itamar, os filhos dele, que foram deixados. Levai a oferta do grão que resta das ofertas de Yahweh, feitas por meio do fogo, e comeia sem rametes, junto ao altar, ao Misbeá, pois isso é muitíssimo Kadosh. E tu a comerás num lugar Kadosh, porque a tua porção, a porção de teus filhos, dos sacrifícios de Yahweh, feitos por meio do fogo, pois assim eu fui ordenado. E o peito movido, e o peito da oferta movida, tu comerás em um lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, porque elas são tuas porções, e as porções dos teus filhos, que foram dadas dos sacrifícios das ofertas de Shalom dos filhos de Israel. E a espada da oferta alçada e o peito movido, eles trarão com as ofertas feitas por meio do fogo, da gordura para movê-la por uma oferta movida diante de Yahweh, e serão tuas e de teus filhos contigo por um Huk Leolam Vaed, como Yahweh havia ordenado. Bom, os sacerdotes, os Kohanim da tribo de Levi, eles recebiam as ofertas dos sacrifícios dos animais e também dos sacrifícios dos grãos, que eram as ofertas de manjares. E nós vemos que perpetuamente, nunca acaba. E esse item aqui da Torá, o Eterno diz: comerá tu e teus filhos, por um concerto perpétuo, Leolam Vaed. E por isso que o povo tinha os sacerdotes em grande admiração, em grande consideração, quando eles ensinavam somente os mandamentos da Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. E o Eterno fala através de Moshe para que o peito movido, o Hazé Asher Runaf, o peito da oferta movida, e também a Shok Asher Runaf, ou seja, a coxa movida,
essas duas partes melhores dos animais. Para uma alimentação, elas eram reservadas ao sacerdote. A coxa e o peito, né, do cabrito, do carneiro, do novilho, de todos os animais. E era para o sacerdote e também para os seus filhos, por concerto perpétuo. Daqueles que ministravam a Torá, somente a Torá, eles não iam lá contar histórias bíblicas. O que é a Torá? A Torá é lei, é mandamento, é preceitos. 613 ordenanças. 10 ficava na Aron Berit, ou seja, na Arca do Concerto. Dentro, o Mishpatim, os 10 mandamentos. E os Hukim, os 603, ficavam fora. Por isso que o Eterno cobra de nós: ouvi a minha voz e guardai os meus estatutos e os meus juízos. Bom, então, tanto essas ofertas de animais, como ofertas de manjares, do trigo, o bolo da cevada, o bolo do trigo, eram primeiramente, tirava-se uma parte, e essa parte, queimava essa parte e ia para o Eterno. A outra parte era do sacerdote e dos seus filhos. Todos os bolos, todo o pão, né, da cevada ou o pão do trigo. Bom, então por isso que esse item da Torá, os Kohanim, sacerdotes, devem comer a carne do sacrifício consagrado e as ofertas de grãos, manjares. Um estranho não poderia comer, que fosse de outra tribo, não poderia comer essas ofertas que eram consagrados ao Eterno. Então passava primeiro por um intermediário, que era o Kohen, o sacerdote. O Eterno sempre teve um intermediário para que essas ofertas chegassem até ele, para que as nossas orações cheguem até ele. Sempre ele teve um intermediário, que é o Kohen. Esse intermediário é chamado de Megasher, Megavê. E por isso que hoje temos, a Torá é para sempre. Nós vemos o item aqui, Leolam Vaed. E por isso que hoje temos Yahushua HaMashiach, que está sentado à destra do Yaspir, e faz a Keporá por nós, no dia do Yom Kippur e no dia que nós pecamos. Porque é lei, a lei é para sempre, ela não muda. Bom, e evidentemente, que, repetindo aqui o item da Torá, e Moshe falou com Aharão, Elazar e Tamar, os filhos dele que foram deixados, porque Nadab e Abiú, os outros 2 filhos de Aharão, por desobediência, por oferecerem fogo estranho no altar, eles foram eliminados, eles foram queimados. Levai a oferta do grão que resta das ofertas de Yahuá, feita por meio do fogo, e comer sem ramete ou sem fermento, junto ao altar, pois isso é muitíssimo kadosh. Essas ofertas eram sem fermento. O bolo do trigo, o bolo da cevada. E tu a comerás num lugar kadosh, ou seja, no templo, ou seja, onde o Eterno determinou, porque a tua porção, a porção de teus filhos, dos sacrifícios de Yahuá, feitos por meio do fogo, pois assim eu fui ordenado. E o peito movido, agora vem, esse primeiro que eu te falei, era das ofertas de grão, agora vem do 14 a oferta dos animais, as primícias que era dos sacerdotes, que era o peito movido e o peito da oferta movida. Tu comerás em um lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, porque elas são tuas porções, e as porções dos teus filhos que foram dados do sacrifício, das ofertas de Shalom dos filhos de Israel. E a espádua da oferta alçada,
e o peito movido, eles trarão com as ofertas feitas por meio do fogo, da gordura para movê-la por uma oferta movida diante de Yahvé, e serão tua e de teus filhos contigo, por um Ruch Leolam Vaed, como Yahvé havia ordenado. Bom, nós vamos agora ver esse item de número 89. Os Coraninhos, sacerdote, devem comer a carne do sacrifício consagrado e as ofertas de grão, manjares. Na Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Noa, Noa guardou toda a Torá. Noa foi justo diante dos olhos do Eterno, ele não tinha só 7 leis, como alguns religiosos afirmam. Noa guardou toda a lei, toda a Torá. Bom, esse item de número 89. Bereshit 18, 7 e 8. Os Coraninhos devem comer a carne do sacrifício consagrado e oferta de grãos manjares. Bereshit 18, o 7 e o 8. Bereshit 18, o 7 e o 8. Diz assim: E Abraham correu ao rebanho e tomou um tove novilho brando e o entregou a um jovem, e ele se apressou para prepará-lo. Ele tomou manteiga, leite e o novilho que ele tinha preparado e colocou estas coisas diante deles. E eles levantou-se no meio deles, debaixo da eite, então eles comeram. Aqui Abraham oferta, aqui o carneiro, oferta também a manteiga, o leite e o novilho, para aqueles varões, aqueles 3 varões, que foram encontrar com ele ali na sua tenda, nos carvalhais de Mamre. E Abraão certamente fez conforme o Eterno ordenou na Torá, Separou ali a espátua, separou o peito, a coxa, primeiramente para eles, porque aqueles homens eram sacerdotes do rei, do Altíssimo. Bom, e agora, para finalizar, nós vamos ver na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item de número 89. Aleph Timóteos Aleph, o 1 Timóteo 5, 17 e 18. Aleph Timóteos. Capítulo 5, 17 e 18. Quanto ao Shamashim, ou os sacerdotes, aqui Shamashim está como líderes, mas na verdade essa palavra foi oriunda dos sacerdotes. Os sacerdotes sempre foram dirigentes. Aqui já aparece no Berit Hadashah como uma nova palavra, Shamashim, que presidem bem, que são dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na palavra e na Torá. Porque a Escritura diz: não amordaçarás o boi que pisa o trigo, e o trabalhador é digno do seu salário. Por isso que os Coranim eram dignos, e são dignos do salário, receber as ofertas, os dízimos, as doações, e as ofertas de manjares, e as ofertas do sacrifício consagrado, que são a coxa e a espádua e o peito movido. Bom, fiquemos aqui nesse item de número 89. Os Coranim sacerdotes devem comer a carne dos sacrifícios consagrados e as ofertas de grão manjares. Que o Eterno abençoe você e desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Torá. Tehillim, Salmo 119, 18.